Olá, pessoal! Estamos começando mais um É da Sua Conta, o espaço aqui na TVE para você conhecer um pouco mais sobre o Tribunal de Contas do Espírito Santo. Saiba que você também pode nos acompanhar pelo YouTube do TCE. Por lá, você encontra o nosso programa de estreia e muito mais. Hoje, nós vamos falar sobre câncer de mama. O diagnóstico precoce salva vidas. Com esse alerta, o TCE tem atuado para garantir a oferta de exames aos capixabas. Quer entender como? Então fica com a gente, porque saúde pública de qualidade é da sua conta. O Tribunal de Contas realizou uma auditoria para fiscalizar a oferta e as condições para a realização do exame de mamografia nos municípios capixabas. Em 2021, essa mesma auditoria apontou um número baixo de exames realizados na rede pública e um longo tempo de espera em alguns casos. O que será que mudou de lá para cá? Quem vai responder a essa e outras perguntas é a auditora do TCE, Maitê Aguiar. Oi, Maitê, bem-vinda. Obrigada, Mariana. Maitê, em 2021, o tribunal iniciou esse trabalho da mamografia. O que foi visto naquela época? O alvo dessa auditoria era o quê? Era a oferta de exames para mulheres entre 50 e 69 anos na rede pública, a oferta dos exames de mamografia de rastreamento. E aí nós constatamos o que nessa auditoria? Uma oferta de baixa quantidade e com um tempo de espera muito grande. Em alguns municípios foi constatado que as mulheres esperavam quase 2 anos para realizar uma mamografia de rastreamento. Além disso, um outro ponto que foi constatado durante a auditoria também é que as mulheres, em alguns municípios, ficam perdidas na rede. Como assim perdidas na rede? Nós estamos falando de senhoras de 50, de 69 anos, muitas residentes em zona rural, que têm que se deslocar primeiro até a unidade básica de saúde, onde é pedido o exame, solicitado o exame. A partir daí, muitas vezes a mulher sai da unidade sem uma data marcada, sem ter nenhum protocolo, algo que indique quando e onde ela vai fazer esse exame. Então, esses foram os pontos principais dessa auditoria. E esses foram os pontos que o tribunal voltou para olhar agora em 2023? Isso, exatamente. Esse trabalho agora de 2023, ele é um monitoramento daquilo que foi constatado no ano de 2021. Então, no ano de 2021, esses municípios eles foram notificados a respeito de quê? Da situação que eles tinham no município e também em relação ao acórdão, que é a deliberação do plenário que fez as recomendações do que os municípios deveriam implementar para ter essa situação modificada. E afinal, os municípios avançaram na oferta de estrutura para a prevenção ao combate ao câncer de mama? Temos notícias boas e notícias ruins. Em termos de quantidade, dos 7 municípios visitados, apenas um não aumentou a sua quantidade progressivamente. Os outros 6, nós tivemos um aumento da oferta de exames. Agora, em relação ao tempo de espera, alguns melhoraram, mas nós ainda temos um longo caminho a percorrer. Alguns também ainda não implementaram a carta de serviço do usuário, que é justamente, Mariana, essa orientação que a mulher tem que sair da unidade básica. Quando eu vou fazer meu exame? Caso ele não ocorra, a quem eu devo recorrer? Né? Ou caso eu tenha algum problema e tenho que desmarcar esse exame, quem eu devo me reportar? Né? Então, é importante que o tribunal siga de olho, né, Maitê? Quais são os próximos passos, então, desse processo? Esse processo, considerando que alguns municípios ainda não implementaram todas as recomendações, a proposta da área técnica foi de retornar a esses municípios, ou seja, fazer mais um ciclo de monitoramento, visitando novamente esses municípios, até que essas recomendações possam ser, de fato, implementadas. Importante, né, ver o tribunal trabalhando nessa área de políticas públicas. Afinal, o câncer de mama é uma doença que afeta milhares de mulheres todos os anos. Para ajudar na prevenção, nós preparamos um material sobre a importância do diagnóstico precoce. Acompanhe. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres em todo o mundo. Aqui no Espírito Santo, o panorama não é diferente. Somente no ano passado foram registrados 1.477 casos da doença, um mal que oferece risco para a vida dos pacientes, mas que pode ser minimizado com o diagnóstico precoce. Descobrir o problema logo no início aumenta e muito as chances de cura.
É o que explica o coordenador do programa Saúde do Servidor do Tribunal de Contas do Espírito Santo. O câncer de mama, como qualquer outro tipo de câncer, é fundamental que o diagnóstico seja feito de uma maneira precoce, ou seja, o mais rápido possível, de maneira que a doença não tenha se, digamos, espalhado pelo corpo. As famosas raízes, que podem dar para gânglios, para pulmão, para fígado, para os ossos. Então, é imprescindível que seja feito um diagnóstico precoce e, com isso, nós vamos ter um índice de cura e de tratamento melhor, com menos agressividade. O exame é essencial e pode ser feito na rede pública de saúde gratuitamente. O diagnóstico tardio dificulta o tratamento e pode ser fatal. O paciente vai precisar de uma cirurgia mais agressiva, de um tratamento mais agressivo, mais radioterapia, mais quimioterapia. Ele vai poder ter a doença espalhada para outros órgãos, para fígado, rins, ossos, cérebro. Ou seja, o prognóstico e a possibilidade de cura se reduz bastante se o diagnóstico não for precoce. E mesmo com os cuidados em dia, é importante ficar atento aos sinais que o corpo dá quando é acometido por essa doença. Pode ser uma retração da mama, pode ser um nódulo que a mulher apalpe, ou seja, um caroço, com a mão ela vai perceber um caroço. Pode ser uma alteração da textura da pele, a pele pode ficar como se fosse uma casca de laranja na região da mama, ou pode ser também uma descarga, ou seja, uma secreção que sai pelo mamilo, que pode ser uma secreção, normalmente é sanguinolenta. Câncer de mama é uma doença muito prevalente e é uma doença de fácil prevenção. Então, nos dias de hoje, é quase que inadmissível a gente ter esses números alarmantes do câncer de mama que nós temos constatado, não só nos países ricos, mas como em todo o mundo. Ótimos alertas do Dr. José Eduardo, hein? E Maitê, o que o tribunal espera ao final desse trabalho? O tribunal espera uma melhoria na governança. O tribunal espera que realmente essas ações elas sejam implementadas. Por quê? Porque isso contribui para o controle. É preciso que o município tenha pleno domínio de quem são essas mulheres de 50 a 69 anos. Essas mulheres, é necessário fazer uma busca ativa, elas têm procurado a unidade básica. Quando ela procura a unidade básica, quanto tempo ela está esperando? Porque nós percebemos também durante a auditoria que alguns gestores não têm o controle desse tempo. Nós chegávamos lá em alguns momentos e era falado, não, aqui nós não temos tempo de espera. E quando verificávamos, realmente tinha, e eles desconheciam que tinha. Então, avaliação, monitoramento dessa política pública que é tão importante e que salva tantas vidas. Beleza, e para finalizar, dentro até disso que você já está falando, o tribunal tem essa atuação em políticas públicas em saúde, tem outras áreas também. Como é que funciona essa atuação do tribunal? Em saúde, posso citar algumas aqui, né? Nós temos uma auditoria sobre a diabetes. Nessa auditoria, nós visitamos as farmácias populares, nós visitamos as farmácias dos municípios para saber se a quantidade, por exemplo, de insulina estava sendo disponibilizada, se o tratamento do diabético estava sendo realizado como deveria. Câncer de colo de útero, a respeito da vacinação contra o HPV, se os exames de rastreamento para câncer de colo de útero estavam sendo realizados num quantitativo que deveria ser realizado. Vacinação, durante a vacinação, a política pública da vacinação, estivemos nos 78 municípios visitando, e não só na saúde, Mariana? O tribunal está presente na educação, nas políticas públicas de educação, de assistência social e de segurança pública, porque nós precisamos participar e elevar as políticas públicas no nosso estado. Excelentes trabalhos, acho que a gente vai ao longo do tempo trazer outros trabalhos, outros exemplos desses aqui para o nosso programa também. Obrigada, Maitê. Eu que agradeço. E agora eu chamo a Clarissa Escárdua para um Minuto TCE. Olá! Você já sabe que uma das principais funções do Tribunal de Contas é fiscalizar a aplicação correta do dinheiro público. E eu vou te apresentar uma ferramenta que permite que você também acompanhe junto com a gente e fique de olho em como os recursos do seu município estão sendo investidos. Você consegue fazer isso aqui, pelo celular. Vamos acessar junto comigo? Digite aí o endereço tces.tc.br e procure pelo painel de controle. É só escolher o seu município e ficar por dentro das contas, saber se a administração tem dinheiro em caixa para aplicar em saúde, educação, por exemplo, e se o dinheiro está sendo investido em melhorias, para a sua cidade. São muitos dados importantes sobre o trabalho desempenhado pelo seu prefeito e também tem informações do governo do estado.
tudo aqui, na palma da sua mão. Então, fica a dica, hein, Mariana, para todo mundo acessar esse banco de dados enorme que é o painel de controle. Volto com você. Excelente, Clarissa. Obrigada pelas suas informações. E obrigada também a você que nos acompanhou neste nosso segundo programa. Quer rever algum trecho? Fique de olho na programação da TVE para assistir as reprises ou acesse o YouTube do Tribunal. Aproveite e deixe o seu comentário. Conta pra gente o que você achou da entrevista e aproveita para sugerir temas para os próximos programas. O Tribunal está nas redes sociais com o perfil @TCE Espírito Santo. A gente se vê em breve com mais um assunto que com certeza é da sua conta. O tribunal trabalha com 3 focos estratégicos. O primeiro é garantir contas públicas equilibradas, com a análise das contas em tempo real, atuando como guardião da Lei de Responsabilidade Fiscal. O segundo é a efetividade das políticas públicas sociais, com a realização de auditorias para avaliar os serviços públicos prestados à população. E o terceiro é viabilizar negócios éticos e competitivos, garantindo aquisições eficientes pelo poder público. Com pessoal qualificado e uso de tecnologia, nossas ferramentas contribuem para a gestão e orientação de cidadãos e jurisdicionados. Uma delas é o painel de controle, que permite acompanhar como os recursos públicos estão sendo investidos e é uma fonte de informações estratégicas para servidores e gestores. Quando precisar conhecer um entendimento ou uma decisão do tribunal, é só acessar o nosso portal e clicar em Jurisprudência Selecionada para encontrar o conteúdo das consultas respondidas e todas as jurisprudências do TCE. E rolando um pouquinho mais a página do tribunal, você encontra a nossa carta de serviços, com informações dos produtos, ferramentas e todos os contatos dos setores responsáveis. Entre aqui e busque o que você precisa.